4 amigos, uma despedida de solteiro em Las Vegas e um dia seguinte sem lembrar de nada. Parece uma história de gente comum, mas virou uma das comédias mais explosivas dos anos 2000. Se Beber, Não Case. Não foi só um sucesso de bilheteria, ele redefiniu a comédia americana e virou referência mundial. Mas o que poucos sabem é que os bastidores foram quase tão caóticos quanto a história do filme. Hoje você vai conhecer 5 curiosidades insanas sobre esse clássico, e eu garanto, algumas delas são mais absurdas que a própria trama. Número 5. Inspirado em uma história real. Pode parecer só ficção, mas a ideia para Se Beber, Não Case nasceu de um caso real. O roteirista Todd Phillips ouviu a história de um amigo que sumiu por 2 dias durante uma despedida de solteiro em Vegas e voltou sem lembrar de nada do que tinha acontecido. Essa anedota, simples e caótica ao mesmo tempo, foi o ponto de partida para criar um roteiro onde a vida imita a arte. E aqui está o detalhe: Phillips levou a ideia a sério justamente porque todos já tiveram ou ouviram falar de uma festa que terminou mal ou com alguém sem memória. Essa proximidade com a realidade foi o que deu autenticidade ao filme. Não é à toa que, apesar de ser exagerado, ele passa aquela sensação de, cara, isso poderia realmente acontecer com qualquer grupo de amigos, inclusive com a gente. Número 4. O dente quebrado do Stu era real. Um dos momentos mais icônicos é quando Stu, interpretado por Ed Ellis, aparece sem um dente. Muita gente achou que era efeito especial, mas na verdade foi 100% real. Ed Ellis já tinha um implante desde a adolescência, e em vez de depender de CGI ou maquiagem, ele simplesmente removeu o implante para filmar. Isso trouxe um detalhe de autenticidade impressionante. Repara bem, a reação dos outros atores em cena não foi só atuação, eles realmente ficaram chocados ao ver Ed Ellis sem o dente. Esse tipo de detalhe mostra como o filme se beneficiou de improviso e ousadia, reforçando aquela vibe de isso realmente aconteceu. Além disso, essa curiosidade deixou o ator ainda mais ligado ao personagem, Stu, que sempre se dá mal, literalmente sacrificou o próprio sorriso em nome da comédia. Número 3. O tigre de Mike Tyson. Talvez a cena mais lembrada do filme seja a do tigre no banheiro. O animal não era efeito especial, era um tigre de verdade, emprestado do nada menos que Mike Tyson, que na época ainda tinha tigres em sua mansão. A ideia surgiu porque o diretor queria algo inesperado e insano, e nada simboliza mais perigo do que um tigre dentro de um quarto de hotel em Las Vegas. Mas aqui entra a polêmica. O uso de um animal selvagem no set gerou críticas de ativistas e deixou a equipe em estado de alerta o tempo todo. O tigre era tratado por treinadores profissionais, mas qualquer descuido poderia virar uma tragédia. Tyson, por sua vez, aceitou participar porque estava em uma fase complicada da carreira e precisava de dinheiro. Ele mesmo disse depois que estava meio chapado quando topou o convite. E, ironicamente, sua participação virou um dos grandes momentos de sua vida pós-boxe. No fim, a cena virou símbolo do filme, mas também um lembrete do quanto os bastidores foram arriscados, porque, convenhamos, quem em sã consciência colocaria um tigre de verdade no meio de uma comédia? Número 2. O bebê era de verdade. Outra cena que todo mundo lembra é Alan, interpretado por Zach Galifianakis, carregando o bebê com óculos escuros. Aqui vai a revelação: o bebê era real, não um boneco, e foi interpretado por gêmeos, como é comum em Hollywood para não sobrecarregar uma criança só. O detalhe é que Zach improvisava muito em cena, o que deixava os pais apreensivos. Em uma das tomadas, por exemplo, ele realmente deixou o bebê encostar a mão em uma parte íntima dele,
uma cena que acabou ficando no corte final e gerou polêmica até hoje. Apesar disso, o bebê de óculos se tornou uma das imagens mais icônicas do filme. É curioso pensar que, de todas as loucuras mostradas, tigres, dentes arrancados, Las Vegas destruída, uma das coisas que mais ficou marcada foi justamente a inocência de um bebê no meio da bagunça. Número 1. Orçamento baixo, lucro gigantesco. Pouca gente sabe, mas Se Beber, Não Case foi considerado arriscado no início. O elenco principal não tinha grandes nomes de peso em Hollywood na época, e o orçamento era de apenas 35 milhões de dólares, relativamente baixo para uma produção desse porte. O que ninguém esperava é que o filme explodisse nas bilheterias. Foram mais de 460 milhões arrecadados no mundo todo, tornando-se a comédia para maiores de maior sucesso da época. Esse resultado transformou Bradley Cooper, Eddie e Zach Galifianakis em estrelas globais e abriu caminho para duas sequências. Embora as continuações tenham sido bem recebidas, nenhuma conseguiu repetir o frescor do primeiro. Ainda assim, o impacto cultural foi tão grande que até hoje Se Beber, Não Case é referência quando se fala em despedidas de solteiro, festas em Las Vegas e filmes que misturam amizade com caos absoluto. Espero que tenham gostado. Essas foram 5 curiosidades insanas sobre Se Beber, Não Case. Um filme que começou inspirado em uma história real e acabou marcando a comédia para sempre. Agora me conta, qual dessas histórias você achou mais absurda, o Dente Dusto ou o Tigre do Mike Tyson? Deixa aqui nos comentários, compartilha esse vídeo com seus amigos e não esquece de se inscrever no canal para mais histórias de bastidores inacreditáveis.